Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ontem vimos o primeiro subitem, que trata do dom de curar. Hoje veremos o segundo, que fala das preces pagas. Sim, havia antigamente não só de preces, mas também pessoas para chorar no enterro, não é? Eram as carpideiras e também pagar-se para as pessoas irem lá fazer preces. Bom, preces pagas. No item 3, então, Kardec vai nos trazer os versículos de Lucas, de Marcos e de Mateus, falando sobre o mesmo tema, ok? Então, ele cita os 3 evangelistas que falam sobre o mesmo tema. E diz assim: Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava. Então, quem? Jesus. Jesus disse o seguinte: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas e que gostam de ser saudados nas praças públicas, ou seja, vaidosos, né? Guardai-vos. Os escribas quem são? Os homens do templo, responsáveis, escribas, né? Por escrever os rolos porque naquele tempo era outro tipo de registro, né, feito. E era muito importante, vamos lembrar, a tradição oral era a que vigorava, então era também importante, haviam escritos que eram feitos, o Torá, a lei, então havia muito que se deixar registrado além dessa tradição oral. Então essa era a incumbência dos escribas, desses homens do templo. Havia os fariseus que tinham como incumbência verificar se todos estavam cumprindo com as leis mosaicas, né, que eram consideradas também leis sagradas. Ainda são, não é? Pelos judeus. Então, Jesus diz: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas. Ostentam o quê? Sua posição, seu status. Que gostam de ser saudados nas praças públicas, vaidosos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretextos de longas preces, devoram as casas das viúvas. Então, era também tradição cobrar pelas preces que esses homens do templo iam às casas das viúvas fazer lá as suas longas preces. E por ser muito longa, né, deveria ser, se fosse curta, seria menos custoso, né? Dispendioso. Não deveria ser dispendioso de forma alguma. Por quê? Porque pagar por prece, pagar por qualquer assistência espiritual, por passe, não faz sentido algum. Isso é algo que no movimento espírita é uma cláusula pétrea, podemos dizer assim. Não se cobra nenhum tipo de serviço prestado numa casa espírita ou num trabalho espírita. Não há cobrança, não é? Vamos imaginar que aqui nós colocássemos assim: olha, vocês podem colaborar com o canal, tem tantos que fazem isso, não é? Tem o Pix, tem não sei o quê, tem
tem como se diz, o apoiante, mas isso iria ferir este princípio básico, não é? Do dar de graça o que de graça se recebeu. Mesmo que dissesse, mas isso é para melhorar o estúdio, isso é para melhorar o microfone, isso é para melhorar. Vamos dar o passo do tamanho da nossa perna. Estamos fazendo porque queremos fazer e nos dispomos a fazer da forma como é possível. Então não vamos nos colocar aqui como profissionais, em estúdios profissionais, porque não somos profissionais. Somos pessoas de boa vontade tentando fazer o melhor possível na divulgação espírita. E sendo espírita, não se cobra. Não se cobra. Isso é muito importante que seja destacado. Essas pessoas que cobram receberão por isso uma condenação mais rigorosa, diz Jesus. Por quê? Porque elas sabem que não devem cobrar. Elas sabem. Se cobram, estão passando por cima do que sabem. Então, mais rigorosa é a sua... Jesus usa a palavra condenação até para chamar a atenção. Condenação, ninguém gosta de ser condenado. Desculpa, fui botar o livro, fiz muito barulho. Ninguém gosta de ser condenado. Então, chama a atenção. Mas, simplesmente, somos mais responsáveis ainda, digamos assim. No item 4, então, Kardec comenta as palavras de Jesus. Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Aqui Kardec coloca entre aspas. Quer dizer, abarcam as fortunas, ou tiram os proventos das famílias. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outras pessoas é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Então, passa a ser um produto rentável a prece. Mas é isso que ela é? E é a isso que ela se propõe? Ora, das duas uma, diz Kardec. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Faz nos lembrar aqui aquela história do Zé, que entrava na igreja e olhava para Jesus no altar, igreja católica, e dizia, oi Jesus, eu sou o Zé. Vejamos, alguém que faz preces. Às vezes as pessoas não fazem prece porque ficam envergonhadas, porque aquele faz assim, assado, e eu faço uma prece tão... Sempre lembro do Zé. O Zé entrava na igreja, oi Jesus, eu sou o Zé. Esse encontro, quanto amor, quanta energia, quanto tudo. O Zé, naquele momento, trocava com Jesus. Essa história é uma história. Depois diz que o José vai para o hospital e um dia vem um homem e vem visitá-lo na enfermaria onde ele se encontrava e senta, olha para ele e diz, oi Zé, eu sou Jesus. Ficamos emocionados porque não é fisicamente, mas é assim que esses encontros se dão. Se nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, na hora da dor e do sofrimento, Jesus se faz presente no nosso coração da mesma forma. Sempre se faz, mas nós sabemos que na hora da dor, a presença de Jesus é sempre muito mais
bem-vinda, necessária nesse sentido, não é? Fundamental para amenizar a nossa dor, ou a nossa angústia, ou a nossa... que seja o que for, o peso que possa vir a estar no nosso coração. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas palavras, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Quer dizer, se uma palavra só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação, ou seja, tirar vantagem, saber de algo, tirar vantagem do que sabe, é muita responsabilidade. Então aquele ali pode pagar pouco, se isso fosse pagável, não é? Então, pode pagar pouco, eu vou fazer uma prece de 3 palavras. Que ele pode pagar muito, então eu vou fazer uma prece longa, porque aí ele vai se sentir constrangido a ter que pagar mediante o número das palavras constantes na prece. Isso é sem sentido, não é? Deus, diz Kardec, não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, porque nenhum de nós pode garantir que Deus dará uma graça. Isso vai da vontade de Deus. Então, por que aquele que não é mesmo seu distribuidor, não somos nós que damos a graça de Deus, quem dá é Deus. Porque não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado, não é? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Olha só, vou fazer uma prece aqui, vou pedir a cura. Mas a cura já tem 4 números, 5 zeros. Nós não podemos garantir que Deus vá curar, que dirá colocar preço sobre isso. Mas Cristina, isso é possível de acontecer? Digam os amigos, isso é possível de acontecer nesse mundo? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma de dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Peraí, cheque voltou, cancela a graça. A gente ri, mas é triste. É triste porque isso é má fé. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, que é Deus, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, o soberano da terra, tempo dos reis, né? Século XIX, o tempo de Kardec, ainda haviam muitos, hoje ainda existem, mas são muito poucos reis no mundo, ou rainhas. E ele lembra aqui, se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, então não se pode. O rei é que pode dar o benefício. Ninguém pode dar o benefício em nome do rei, senão rei seria, não é? Então, se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo?
as preces, vamos ver aqui, só falta um pouquinho. As preces pagas têm um outro inconveniente, aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar. Já paguei. Pela graça, não preciso orar. Porque se considerou kit quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato de fazer prece, não é? A uma outra pessoa, este a um outro e assim por diante. Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? E aí, qual bom espírito vai se interessar por este caso? Difícil encontrar um, né? Muito bem. Vimos hoje, então, preces pagas. A gente diz, mas isso não acontece mais. A gente gostaria de pensar que não, né? Esperamos que não, que seja uma coisa do passado. Mas, como ainda a nossa imperfeição está aí, né? Pode ser. Pode ser. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.